Chamar aqui o Donato, que é o gestor de renda variável e coordenador da área de finanças, e o Rafael, que é o gestor de renda fixa. A nossa ideia aqui hoje, é falar, é dar um retrato de como é feita a gestão, como é tomada a decisão, como a Providata. As pessoas falaram sobre agilidade, falaram sobre tomada de decisão. Então, a gente quer mostrar para vocês como é feita a tomada de decisão. A decisão, embora na ponta final, que são eles que fazem as alocações, antes disso tem um percurso enorme em que nós temos que, não só prospectar mercado, como olhar as regras do negócio e tramitar por dentro da Previdata, por comitês e conselhos. Então, nós temos, sim, hoje agilidade, porque nós temos regras definidas, instruções da Previdata que nos permitem operar, comprar e vender ativos até um certo limite em qualquer um dos mercados. Isso nós ganhamos de uns anos para cá. Então, agilidade não nos falta. Agilidade é uma coisa que nós temos muito grande. O Rafael e o Donato vêm mostrar para vocês como está distribuída as nossas alocações e como que elas são feitas, olhando para um cenário de curto, médio, longo prazo e alocações estratégicas. Então, só passando aqui para vocês, nós destacamos em cores tudo que está no curto prazo está em amarelo. Nós estamos falando do renda fixa do plano PRV, vamos falar também para quem é do CV aqui do plano CV. Tudo que está referenciado na meta atuarial, que são aqueles ativos que nós compramos, tem preço de mercado, tem preço de curva, que hoje representa quase 60% do plano. Dá para estar? Está aqui demonstrado. Fundo multimercado são apostas de um pouco mais de longo prazo e os fundos de investimento e participação, que são fundos que nós fazemos com alocação média de 10 anos. E esses fundos são muito importantes para vocês entenderem que, como são participação, no início eles têm um custo e no final eles trazem uma rentabilidade que, na nossa expectativa, supera IPCA mais 10, mais 15. Não sei se o Rafael quer começar a falar agora. Não, existe uma legislação que diz que pode ser corrigido na curva ou no mercado. Você decide. E geralmente as entidades marcam, por exemplo, se for um plano jovem, começou agora, tudo é mercado. Se for um plano totalmente maduro, em que não existe mais ativo, só assistido, tudo na curva. Por quê? Porque eu já sei a expectativa de vida, já sei como é que vai ser aquele recebimento, já sei como é que vai ser o meu fluxo atuarial, sei que tem que pagar um milhão por mês durante 100 anos. Vou comprar títulos que eu me render 1 milhão por mês durante 100 anos, vou resgatando por mês e vou pagando. Então, isso depende muito da maturidade e do tipo de plano. É para o plano PRV? Então, eu estou comprando isso para casar com o benefício concedido. Numa curva que tem de 50 anos. Eu comprei um título para 2050 e estou em 2000. Então, eu posso botar ali na curva. Eu estou comprando para o plano CV Previdata 2, é um plano jovem, as pessoas podem resgatar daqui a 5 anos, eu não sei como é que vai ser feito esse fluxo, eu boto ao mercado. Posso mudar uma vez por ano, desde que o atuário dê um parecer que pode ser feito e o contador também registre isso nos fatos relevantes. No final do exercício, no balanço, as demonstrações nas notas explicativas. Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais importantes, porque o resultado é consequência, mas a decisão é tomada em cima disso. Os processos. Então, olha só. Inicialmente, qualquer processo de análise começa com investimentos, na área de investimentos, que sou eu e Donato. Depois, temos uma conversa com a diretoria executiva, que a gente tenta um consenso. Posteriormente, a gente tem uma conversa com a diretoria executiva, a gente tenta trazer um consenso. Todos concordando, comitê de investimentos. Mais uma vez, não concordou, a gente volta com essa discussão, se a gente achar interessante. É sempre uma conversa colegiada em diferentes instâncias, todo mundo aprovando. E é lógico, a gente tem autonomia, a gente tem algumas autonomias. Porque o trabalho vem sendo feito e vem dando certo. E tem certas coisas que têm uma previsibilidade grande e o mercado não espera a gente decidir. A gente tem que decidir no dia a dia. Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes é entender os processos, como é que eles funcionam, e hoje eu acho que isso aqui é muito forte lá dentro. Tá? Então, vamos lá, Edu, por favor. Então, olha só, hoje nós temos ativos de caixa. O que são os ativos de caixa? São para gerir as necessidades do dia a dia.
Hoje, no plano PRV, a posição está em 50 milhões, mas, na verdade, a atualizada está bem menor, porque nós compramos NTNB recentemente, pós-eleição, que as taxas subiram bastante. Então, a gente tem comprado muita NTNB. O que é a NTNB? É um ativo o título do Tesouro do governo federal indexado à inflação. Então, você casa o indexador, que é o da meta atuarial, inflação, e você tem um prêmio em cima da taxa real. É a melhor coisa do mundo para um plano com esse perfil. Então, a gente, no último ano, a gente alocou uma parte relevante do plano nesse ativo. Rio Bravo é um fundo de caixa, é um fundo de curto prazo, é um fundo que a liquidez dele solicita o dinheiro hoje, amanhã ele está na nossa conta. É um fundo de renda fixa de curto prazo mesmo. O maior percentual da composição da carteira desses fundos é LFT, que é título do Tesouro. Como ativo final, o que significa isso? A legislação dele obriga que o gestor tenha pelo menos 95% de aderência àquilo que ele se propõe. E a Previdata, por conta disso, considera isso aqui como se fosse uma ação da Vale, da Petrobras, não precisa abrir o fundo, porque já sabe que a CVM controla, que ele pode ter um percentual de caixa, mas tem que ter 95% de aderência àquilo que ele se propôs. Como são fundos de caixa, a maioria deles tem uma parcela pequena de crédito privado e uma parcela grande, e aí melhorou. E aí o que acontece? Todos os nossos fundos são para investidores não qualificados e, por conta disso, nos dá a segurança de que o que o Rafael falou vai acontecer. Eles vão estar atrelados à dívida pública, tem uma parcela pequena de títulos de crédito privado, e como nós compramos esses fundos, nós sempre olhando para como o gestor faz essa gestão de título de crédito privado, qual o tipo de rating que ele usa. Então, são sempre aqueles ratings de baixo risco de crédito para longo prazo. Como nós vamos usar no curto prazo, isso nos dá a garantia de que nós não vamos ter um problema no meio do caminho. Aqui pese o mercado financeiro ser favorável a isso em alguns momentos. Então, essa linha amarela, como o Edu falou, são os fundos de curto prazo. Isso daqui ajuda a gente a gerir a nossa liquidez, que é o dia a dia do plano, as necessidades de curto prazo do plano. Abaixo tem os ativos referenciados à meta atuarial. Referenciado à meta atuarial quer dizer porque ele é indexado à inflação. A nossa meta atuarial é INPC mais uma taxa, e aí todos esses ativos aí, como não tem ativos em mercado em INPC, nós usamos os títulos, são indexados a IPCA, todos eles. IPCA mais uma taxa, sendo que essa taxa sempre tem um prêmio acima da meta atuarial. Então isso daí dá uma liquidez a mais, um ganho sempre para o plano. Por exemplo, letra financeira. Letra financeira como se fosse um ativo de crédito dos bancos. Se você olhar a nossa carteira, hoje, a gente tem ativos com Bradesco, Itaú, só com os bancos grandes. Todos eles indexados a IPCA, com prazo condizente com o fluxo do passivo do plano. Então, assim, é extremamente interessante. O que acho que vale a pena falar é que a nossa carteira é muito defensiva. Ela não temos risco de crédito relevante, não temos nada disso. Ela é uma carteira extremamente previsível, a meu ver. Tá? Como eu falei, recentemente, no último ano, desde setembro de 2013, a gente alocou uma parcela bastante relevante em NTNBs. A gente fez um estudo interno, uma análise nossa interna, no qual a gente pegou o fluxo do passivo e foi casando com o fluxo do ativo. A gente foi comprando NTNBs, dado o fluxo que tem do passivo. Então, a gente fez esse trabalho no último ano e continua fazendo. A verdade, esse trabalho é contínuo, não parou. E vem dando certo. Assim, acho que a consequência é a gente olhar a rentabilidade do plano. Tá. Fundos multimercados. A nossa ideia inicialmente, entre 2011 e 2012, a taxa de juros no país caiu extremamente, sendo que as NTNBs 2050 chegaram a remunerar em janeiro de 2013 3,8% real, 3,8% mais inflação, sendo que a nossa meta atuarial naquele momento era 5,75% mais inflação. Então não fazia o menor sentido, ele não pagava a nossa conta. O que a gente fez? A gente teve que passar a olhar para outros mercados. Nisso que entraram os fundos multimercados e os investimentos em private equity, a legislação ele chama de investimentos estruturados. Os fundos multimercados, a gente ficou alocado mais ou menos 3 anos, desde 2011. Meados desse ano, a gente reduziu bastante a posição. Por quê? Porque as NTNBs estavam pagando muito bem, estavam remunerando muito bem. Reduzimos a posição, montamos o estudo, mostrando que esses fundos estavam superando a meta atuarial.
Pegamos esse recurso e investimos em NTNB, seguindo essa lógica de casar com o fluxo do passivo. Continuamos alocados. Assim, um ganho que a gente tem com esses fundos é porque a maioria desses gestores, eles têm uma estrutura muito grande, são muito bem assessorados. E como a área somos só nós dois, eu acho que isso daí a gente tem um ganho muito grande, porque a gente consegue pegar muita informação desses gestores e trazer para casa. A gente tem um ganho, tem um intangível aí que a gente vê como muito importante. Os fundos de private equity casam muito bem com a história que o rapaz do Brasil estava contando. O que é? O Brasil necessita de investimentos e tem histórias interessantes. E você tem já hoje alguns gestores que já têm um histórico fazendo gestão de private equity. Esses fundos, a maioria deles, a gente pede... Vamos lá. A ideia de rentabilidade deles é próximo de IPCA mais 10, alguma coisa perto disso. Então, a gente, naquele momento de títulos pagando muito mal, a gente achou que valia a pena investir em private equity. Continua achando. Se você olha em mercados mais desenvolvidos, mercado americano, os fundos de pensão têm uma alocação bastante relevante em private equity. Não só no mercado americano, mas no mundo todo. Como o Edu tinha comentado, esses fundos têm uma característica. Essa rentabilidade não condiz muito com a realidade, porque a cota dele é um valor patrimonial. Então, inicialmente, ele tem uma curva J, que é só custo. Eles vão custeando investimentos, vão investindo em empresa, vão custeando. Chega um momento que esse fundo começa, os investimentos se maturam, né, começa a maturar, e ele começa a gerar rentabilidade. Então, é um investimento de 10, 12 anos, mas é condizente com o passivo do plano. E o que a gente busca é IPCA mais 10, IPCA mais 12, e histórias legais é IPCA mais 20, são os estruturados. São os fundos de investimentos em participação. Como é que a gente faz nosso primeiro processo de análise? A gente sempre tenta entender quem é a equipe. Você não tem uma garantia. Quase todos os investimentos você não tem garantia. Mas, dado que o retorno é mais elevado, o que você compra? Você compra o histórico da equipe. Você vê hoje no Brasil boas equipes que já lançaram já alguns fundos, já desinvestiram, lançaram outros, desinvestiram com histórico de rentabilidade muito bom. Então você compra, na realidade, quando você faz um investimento desse, você está investindo na equipe que está se propondo a vender aquele produto. É bom sempre lembrar o seguinte, por exemplo, nós sempre analisamos as casas de acordo com os resultados passados. Não significa resultado futuro, mas a gente consegue enxergar como é a gestão. Se a equipe é a mesma nesse tempo todo, se não mudou. Por exemplo, esse FIP aqui, que é o Pátria, que a gente chama Pátria P2, 3, ele já é o terceiro lançamento de fundos. Eles investem em infraestrutura. Primeiro eram portos, depois eles passaram para hidrovias, depois agora os nossos eles são ferrovias, silos de armazenamento e portos também, que tem a função de levar todo o escoamento do centro do Brasil, Maranhão, Piauí, Tocantins até Pernambuco, para fazer primeiro a armazenagem, depois o escoamento e a transmissão via portos. E a equipe tem uma expertise muito boa, porque nós já vimos isso acontecer 2 outras vezes. Então, nós temos uma garantia de acompanhar a gestão anterior, ver o sucesso, ver o retorno de todas essas casas aqui. O Hamilton Lane é uma empresa na ponta final da Microsoft. Ela tem 70% dessa empresa que aloca os recursos da Microsoft no mundo. O que eles fazem? Seleções de fundos de participação. Então, nós conseguimos ver que eles estão em todos os países do mundo e são os maiores gestores de fundos de entidade como a nossa, de previdência complementar, no mundo inteiro. Então, a gente consegue enxergar a gestão dele pelo menos por 20 anos. O Quineia é um fundo do Itaú visando o consumo. E aí constroem shopping centers e tudo mais, e nós só conseguimos acompanhar as plantas e conseguimos acompanhar os negócios. E a Rio Bravo é um fundo em energia eólica e PC a gás. Desse fundo aqui, eles previam 252 usinas geradoras elétricas, já tem 242 implantadas, faltaram 10. Então, o nosso processo de análise leva em conta tudo que o gestor já fez e, principalmente, se a equipe que está lá foi a equipe que entregou. Então, nós temos um risco maior, sim, mas também precisamos buscar uma rentabilidade no longo prazo maior para pagar todo aquele
que é mudança de tabatorial e tudo mais no longo prazo. O retrato agora, por exemplo, no FIP 2, P2, foi o primeiro aporte que nós fizemos foi agora em setembro. Sim, claro. Assim, surge para nós, por exemplo, nós não entramos até hoje, investimento em florestas, né, em reflorestamento. Nós não entramos porque nós não conseguimos enxergar que o negócio pudesse nos dar tranquilidade. Por quê? Porque cai raio, pega fogo na floresta, porque tem formiga, que aí você não sabe como é que vai combater aquela peste. Então você... Não, mas aí tem que ter, porque são investimentos para isso, são geralmente pinho que vai ser derrubado. Então, é para isso mesmo. Só que nós não conseguimos enxergar. Nos fundos de investimento imobiliário, no início, o que nos não dava garantia de entrada eram exatamente as garantias do fundo. Ou seja, se o imóvel tivesse dado... Eu peguei um fundo de investimento imobiliário com 10 imóveis alocados para as melhores, para a Petrobras, para a Vale, para as melhores empresas. E esses fundos podiam dar esses imóveis em garantia. Então, na ponta final, se o fundo não desse certo, não tinha nenhum imóvel. Então, nós fizemos a seleção sempre olhando não só a equipe, mas temos um processo de análise muito forte na parte jurídica. Ou seja, qual é a garantia que eu tenho de que o gestor vai ser acionado e também perante a CVM e tudo mais, vai ser responsabilizado? Qual é a garantia que eu tenho nesses próximos 10 anos de ganhar muito mais do que a minha meta atuarial e poder acompanhar isso de forma clara e transparente? Em participações, a gente leva isso ao conhecimento da nossa assessoria jurídica para que ele possa emitir um parecer para a gente favorável ou não em termos de garantia. Tá? Mais alguma dúvida sobre esses investimentos em participações? Mas qual categoria? Multimercado ou investimento em participação? 2011, se eu não me engano, no final de 2011 foi o primeiro aporte. É porque tem a data que foi aprovado até a data do primeiro investimento, mas aproximadamente 2011, 2012, final de 2011, início de 2012. Posso ver isso daí para te dar certeza? Essa questão da rentabilidade aqui, só vale observar que isso daqui é uma cota contábil. Como essas empresas não é igual, por exemplo, a renda variável, que ela é precificada a mercado ali, você tem toda hora o valor da ação, então você sabe quantidade vezes o valor, você vai chegar ao patrimônio. É diferente aqui. Aqui é um valor contábil, por isso da curva J. Em outros países não existe essa questão. Exatamente. Nós estamos no início assumindo que vai ter um custo, mas no final, no período inteiro, esse custo, ele na verdade, traz uma rentabilidade muito superior, às vezes o dobro da meta atuarial. Então, dentro da categoria de investimentos estruturados, nós temos somente investimentos em multimercados, que no plano PRV esse ano a gente reduziu de forma bastante relevante, e temos investimentos em participações, que é um investimento mais de longo prazo, que é uma carteira que a gente gosta bastante, bem diversificada, e que a gente acha que vai colher bons frutos daí. É importante o Rafael mostrar o trabalho dele agora da equipe, que a renda fixa está batendo a meta atuarial com uma certa folga no ano. Exatamente. Renda fixa no ano está 100 pontos acima da meta atuarial, então está batendo a meta com uma certa folga. Pode ter certeza que o que ajudou bastante foi a compra de NTNB, que são os títulos do Tesouro indexados à inflação. E assim, o que eu acho que vale a mensagem também é sempre contextualizar as discussões. A gente está passando pelos últimos anos um mercado extremamente difícil, tanto de renda fixa quanto renda variável, mercado de muita volatilidade. Então, assim, nesse mercado eu acho que estamos navegando bem, estamos passando bem. Tanto que quando você contextualiza e compara com o resto da indústria, nós estamos ali no topo, com um risco, a meu ver, baixo. Tá? A gente não toma riscos elevados, o risco que tem hoje no plano é totalmente condizente com a realidade do plano, e eu acho que a carteira se preparou muito bem para, quando as coisas melhorarem, a gente vai pegar muito bem esse movimento de volta. Cerca de 70% da carteira está alocada em ativos assim, de renda fixa. Exatamente. A meta atuarial a meta atuarial esse ano, acumulada até setembro, está em 8,91. A rentabilidade de renda fixa está em 9,97. Então está 100 pontos acima da meta. Os 100% é só em relação ao patrimônio. O patrimônio do plano equivale a 100%. Renda fixa hoje, a gente tem 67% do plano em renda fixa, sendo que uma parte bem relevante disso é NTNB acima de 2020, casando com aquilo que a gente conversou, de casar o fluxo dos passivos, do passivo e do ativo.
Investimentos estruturados. Como é uma categoria nova, a gente está aprendendo, está dando certo. A gente está aprendendo, a nossa participação é baixa, porque a gente entende que para o perfil do plano, num cenário onde as NTNBs pagam acima da meta atuarial, a gente tem alocado, tem direcionado os recursos para a NTNB. Como o Rafael falou ali, essas NTNBs daqui, todas elas foram compradas a IPCA acima de 6% em 2024, 30, 35, 40, 45 e 50. Então, nós conseguimos comprar 33% do plano com IPCA mais, em média, 6,17, Rafael? A média consolidada acima de 6%, não dá para... acima de 6%, porque 6%. Não consolida todos os vértices. E quando o Tinoco calculou o mesmo fluxo, ele usou 4,5%. Então, é bom saber que, ao longo do tempo, ele usa 4,5%, mas nós estamos comprando pelo menos 33% do plano acima de 6%. Então, ao longo do tempo, por isso que o plano vai se tornando solvente. Não temos LCA e LCI na carteira. No final, nós vamos demonstrar o enquadramento das carteiras, o que nós não temos. Não temos LCA, LCI. Se disseram que nós temos isso, por favor, desconfie da sua fonte, porque nós não temos. Sempre faça isso, pergunte a nós. Porque o nosso risco é muito bem analisado, e se tivéssemos algum tipo de alocação assim, teria que ser feita por agências que nos dessem baixo risco de crédito para longo prazo, e mesmo assim nós sempre fazemos com uma garantia um pouco mais forte do que o mercado. Então nós não temos, e hoje nem CDB nós temos diretamente. Bom, agora é o plano CV. Aqui é o plano CV. O plano CV, agora, atualmente, a gente está com um pouco mais de caixa, com as posições de caixa, a gente pode ver 22% do plano está em ativos de curto prazo, por dois motivos. Primeiro, porque o mercado está muito volátil, extremamente volátil. Então, a alocação, você ter previsibilidade, se torna um pouco mais difícil. A gente olha o plano CV e o plano BBD de formas diferentes, tá, para fazer a gestão. Então, isso daí fica claro, principalmente no percentual de caixa. Por exemplo, se nós acharmos que as NTNBs, que a taxa de juros no país, principalmente a taxa longa, vai cair, a gente pode comprar a NTNB, que a gente vai ter uma rentabilidade acima da meta atuarial. Na verdade, é o que a gente está começando a fazer, começando a olhar, tem seguido essa lógica. Vamos lá. Os fundos multimercados hoje no CV são iguais ao plano PRV. A gente acha que para o perfil do plano cabe a alocação é bem pequena ainda hoje, 3% do plano, mas a gente acha que é totalmente pertinente esse tipo de estrutura, esse tipo de ativo para o plano. Então, assim, provavelmente no futuro, talvez a gente diminua um pouco mais a participação do plano PRV nos fundos multimercados e aumente um pouco mais no plano CV. Só uma hipótese, mas é porque são fundos diferentes, diferentes, então a gente enxerga de forma diferente. E sempre lembrando que a gente discute isso em comitê, em conselho deliberativo, até poder fazer esse tipo de mudança. A mudança feita de percentual de alocação é sempre muito discutida antes, bem debatida entre nós também, né? Exatamente. Posso, claro. O comitê de investimento é composto pela diretoria executiva, que tem 1 voto, os 3 somados, um membro do conselho deliberativo e um membro indicado pelo conselho deliberativo. Bom, os 3 diretores, só tem 1 voto os 3 somados, senão você ficaria desigual. O membro indicado pelo Conselho Deliberativo é o Mark, e o membro indicado pelo Conselho Deliberativo, que não participe de conselho nenhum, mas seja um participante da Previdata, é o Flávio Shoa. A carteira de estruturados hoje, que são os multimercados e os fundos de participação, podem ser carteiras que vão vir crescer aí em termos de participação no plano ao longo do tempo. Pode ser, né? Como esse mercado está muito volátil, a sua previsibilidade está baixa, o que a gente faz? A gente aumentou o caixa, a Selic está subindo, então te remunera bem, está remunerando acima da meta, de certa forma dá um conforto para você tomar a decisão mais acertada. É assim que a gente tem agido. É a forma como ele é precificado, né? Na realidade, isso tem uma precificação de cotização diária, e essa cotização serve para valorização da carteira. Então, quando um participante for sair do plano, ele vai levar esses 2,53 positivos que estão aqui embaixo, não isso aqui, tá? Isso tudo aqui faz parte da composição do segmento, tá? Então, o segmento de investimentos estruturados, dentro do ano de 2014,
ele está rendendo 2,53. E proporcionalmente a participação do segmento, que é 3,53 do plano, isso agrega na cota sim. Eu não sei se o senhor me perguntou algo parecido, que isso soma 3% do plano. Ou seja, 97% do plano está líquido. Esse quadro aqui, ele demonstra melhor isso. Os atuários, eles fazem uma estimativa de quem pode sair do plano. Então, eu tenho as pessoas que fazem concurso, entram agora, saem agora, e aí é valor baixo. Agora, tem aquelas pessoas que já estão esperando, tem 5 anos, então elas são iminentes, elas podem sacar, elas podem se aposentar, e aí eu tenho um número para isso. Eu tenho esse ano 200, não tem não, estou só chutando para dar um exemplo. 200 esse ano, 800 ano que vem, e até no final do outro ano todo mundo. Então os atuários fazem esse cálculo e eu deixo uma reserva, que é essa reserva líquida aqui, é a garantia de que todos podem levar tudo aquilo que está planejado. E tem aqueles que não podem levar, porque não, por exemplo, eles vão ficar na patrocinadora trabalhando, se quiserem sair do plano, vão sair do plano, mas não vão poder levar o recurso. Então, tem todo um cálculo em que eu calculo a liquidez. Eu tenho que saber a liquidez necessária. E por isso também a marcação a mercado ou a marcação na curva. Por exemplo, aqueles que já estão aposentados, eu coloquei na curva. Aqueles que não estão aposentados podem levar ou nem se aposentar, fica a mercado. E aí eu tenho uma liquidez necessária. Essa liquidez aqui, ela não é à toa não. Quando eu chamo isso aqui, ela não é à toa não, ela é planejada. É um plano jovem e que eu ainda tenho uma incerteza muito grande daqueles que vão permanecer ou não. Então esses 3%, assim, vai levar a rentabilidade dele? Vai. Mas em matéria de suficiência ou insuficiência financeira, perigo algum. Perigo algum. Então, até comentando a questão da liquidez, como o plano CV é um plano novo e ele cresce muito rápido, e a gente está num cenário difícil, de bastante volatilidade e baixa previsibilidade, ele está com caixa alto agora. Mas esse caixa alto, ele dá um conforto porque ele está sendo remunerado acima da meta atuarial. Tá. Então, hoje, renda fixa, resultado de renda fixa até setembro, talvez a gente está com uma rentabilidade bastante superior à meta atuarial. Está 9,95 de rentabilidade de renda fixa contra 8,91 e estruturados 2,53. Tem a questão dos fundos de participação, mas também os multimercados esse ano, como a previsibilidade está baixa, os fundos multimercados estão tendo um momento não tão fácil de gerar retorno. Mas continuamos gostando desse tipo de ativo e acreditamos nele. Aqui é fazendo aquela análise que acho que é bem interessante, acho que isso daqui é muito pertinente, que você contextualiza. Você não passa a olhar só para o retorno nominal do ativo, mas você compara com o resto da indústria. Isso daqui é uma consultoria que faz essa consolidação para a gente. Então, o que eu acho que é relevante, né, você olhar no ano, para o plano PRV, a mediana, dos planos da indústria está remunerando, renda fixa remunera 9,3, nós estamos remunerando a 9,97. Para o plano investimentos estruturados, nós estamos remunerando no ano 2,61 contra 1,73. Então isso daqui você passa a não olhar só o nominal do nosso retorno, quanto que a gente está gerando, mas você compara com o resto da indústria. Que eu acho que isso é interessante, para mostrar como é que o cenário está difícil e estamos performando melhor do que eles. Porque o cenário de renda fixa também, a gente, no plano CV, no ano estamos entregando 9,95 contra 9,18. Tá? E nos investimentos estruturados, 2,53 contra 2,33. Então, acho que isso daqui reflete bem que as nossas escolhas estão sendo feitas melhores do que as escolhas do resto do mercado, das outras fundações. Pelo menos eu enxergo dessa forma. E principalmente nós estamos fazendo escolhas de longo prazo, que vão se materializar no longo prazo a uma rentabilidade bem superior daquela da projeção do passivo. E isso aí vai dar o que eles chamam de solvência do plano de longo prazo. Que nesse retrato agora você não consegue enxergar, mas vai conseguir enxergar ao longo do tempo, que é a nossa principal preocupação. Perdão? Agora nós vamos falar da parte de renda variável. O Moza é o coordenador da área e o gestor de renda variável. Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu queria colocar um pouco do como é que a gente faz o processo dentro de renda variável, um processo que a gente começou no finalzinho do primeiro semestre de 2011, onde a gente objetivou terminar com a gestão própria dentro de casa,
terceirizar toda essa gestão. A gente tinha, na época, uma carteira toda indexada a índice e montamos uma estratégia de tirar essa aderência a índice de 100% e trazer mais ou menos isso para 30%, 35% do plano. Então, nós montamos uma carteira com gestores em IBX ativo e passivo, uma estratégia menos volátil e mais defensiva na carteira de dividendos. Fizemos uma opção por um fundo com um perfil de responsabilidade socioambiental, não especificamente por isso, mas por isso também, que tem uma carteira muito focada em Ambev, instituições financeiras, com a preocupação de emissão de carbono. Esse fundo ele é um dos melhores dos fundos da nossa carteira atualmente, tá? Tem se demonstrado uma estratégia bastante acertada. Na parte de estratégia, a estratégia mais de longo prazo, onde a gente não tem nenhuma correlação com o índice, a gente tem uns fundos de ações livres e um fundo de valor. Tá? Esses fundos de ações livres, ele não tem nenhuma correlação com o índice, ele busca ações em que ele entende que vão trazer bom retorno, o que é um pouco diferente do fundo de valor. O fundo de valor ele parece muito com o fundo de private equity. Tá? Ele tem um prazo definido, tá? Esse é um fundo de 5 anos, tá? Em que a gente tem 2 anos de investimento e 3 anos de desinvestimento. Tem uma coisa interessante nesse fundo, muito interessante, é que ele aposta na formação da carteira na baixa da bolsa. Então, o interessante para eles é ver a bolsa como está. Quando a bolsa está como está, ele vai fazendo a chamada de capital e comprando mais ações para fazer uma média baixa, porque no horizonte de 5 anos ele faz análise dos ativos e vê que podem retornar, ter um ganho de capital muito maior. Então, esse é um fundo que é muito parecido com, como o Donato falou, do private equity, porque ele vai apostando que a bolsa num momento cai e no outro momento sobe. Então, ele vai fazendo uma média para baixo para depois colher esse fruto. E aí, rentabilizar a carteira num retrato melhor. A gente tem um fundo Small Caps, que são alocações em empresas com patrimônio de menos de 200 milhões, e temos a gestão própria, que é a gestão que nós estamos encerrando já desde o segundo semestre do ano passado e estamos tentando encerrar até esse ano. O índice IBX até setembro estava com rentabilidade de 4,66% e a rentabilidade de renda variável de menos 3%. O porquê esse descasamento? A gente não está conseguindo acompanhar o índice como a gente vinha acompanhando em função da redução da aderência ao índice, em função dessa estratégia de longo prazo no fundo de valor e em função do encerramento da gestão própria. O que a gente tem promovido de ação? A gente chegou a ter 40 milhões, se não me falha a memória, sobre gestão própria, hoje estamos com 23, hoje estamos até com um pouco menos, hoje agora nessa posição atual. Nós temos priorizado sair com os ativos da carteira num melhor momento de saída, visando o percentual de volume financeiro e não em detrimento da rentabilidade. O que está acontecendo? Os ativos que têm rentabilizado melhor, a gente tem tirado ele da carteira e tem ficado com os ativos que não têm acompanhado o índice. Isso está prejudicando a rentabilidade. A nossa intenção é, até o final deste ano, até o final de dezembro, a gente zerar a posição. Isso fez uma total descorrelação da nossa carteira com o indexador. Aí, eu acho que uma outra observação que a gente tem que passar para vocês é que quando, lá em 2011, a gente montou a estratégia de tirar essa correlação com o índice, a gente encerrou 2 fundos exclusivos que não estavam acompanhando o índice de referência, que era o IBX. E nós absorvemos na gestão própria 75% dessa carteira. Essa carteira contaminou a gestão própria e a gente está sofrendo até hoje para sair, porque daquele momento de 2011 para cá, a Bolsa deu uma queda muito grande e a gente não conseguiu acompanhar. Isso está prejudicando a mesma coisa, só que aqui o índice de referência não é o IBX, é o Ibovespa. Tá? A gente tem a estratégia de dividendos um pouco mais incrementada, uma alocação um pouquinho maior, aqui a gente tem uns 35% mais ou menos.
Temos o Fundo de Responsabilidade Socioambiental, valor e ações livres. Aqui a gente encerrou a ação de small cap muito em função desse retorno, não está sendo aquilo que a gente esperava para esse ano, entendendo que o momento de mercado está prejudicando essa estratégia. Então a gente reduziu toda a nossa posição em small caps e mantemos a outra posição. No mesmo caso do plano PRV, a gente está encerrando a gestão própria, a gente chegou a estar com 15 milhões sobre gestão própria e a gente também está priorizando a saída de ativos que estejam dando retorno financeiro no momento e ficando com os ativos que não estão acompanhando o índice. Isso está prejudicando a rentabilidade. O índice Bovespa está com 5,06 positivo e a carteira de renda variável até setembro está com menos 2,29. Dentro do plano CV, a gente conseguiu ter uma posição menor alocada. A gente hoje está com 17,60% do plano alocado em renda variável. No comparativo da Risk Office, a média de mercado está no 0,08 positivo e a gente está com menos 3% dentro de 2014. E no plano PRV. No plano CV, a gente tem uma posição de média de mercado de 0,67 positivo e a gente está com uma rentabilidade acumulada em 2014 de menos 2,29. A rentabilidade consolidada dos planos aí não é só a parte de renda variável, ainda a renda fixa, imóveis e empréstimo. A gente está fechando até setembro de 2014 com 6,40. 6,40 a gente não bate meta, a meta é 8,91. Tá? Renda fixa a gente está superando a meta com 9,97, renda variável com menos 3, imóveis com 2,99, empréstimo com 11,42, investimento estruturado com 2,61. Aqui a gente tem o acumulado de 4 anos, sendo que no consolidado do plano, a gente fechou esses 4 anos até setembro de 2014 com 37,81, contra uma meta de 53,89. Muito penalizada por renda variável, mas que, se vocês puderem observar, em relação ao índice, ela tem se comportado nesse período de uma forma melhor, menos 12,92 contra menos 21,95. No plano CV, a gente tem o ano, também não estamos conseguindo bater meta, a meta é 8,91 contra 7,01, também em função, nesse ano, em função do percentual alocado em renda variável, que está fechando 2014 até setembro com menos 2,29. No acumulado desses anos, a gente tem o consolidado com 50,24, muito próximo da taxa atuarial de 53,89, o renda variável com 56,28 bate meta, renda fixa, renda variável com 26,67, contra um Ibovespa no mesmo período de menos 21,95. O que eu acho que cabe ressaltar aqui, eu acho que vocês devem estar realmente preocupados com a rentabilidade de renda variável, é que está sendo um ano extremamente difícil para fazer gestão de renda variável. A gente teve um mercado muito binário em função das eleições, continua tendo esse mercado mesmo após a decisão nas urnas, e a gente montou uma estratégia de forma que a gente amenizasse qualquer movimento de uma alta muito grande ou uma perda muito grande. Mas mesmo assim a gente conseguiu não ter aquilo que a gente esperava, mas o resultado foi bem próximo daquilo que a gente queria. O que cabe ressaltar é que na maioria dos anos a gente consegue superar o índice Bovespa. A gente bateu 24,58 contra menos 18,11, 17. Em função desse cenário, é que a gente não conseguiu alcançar o resultado que a gente estava querendo. E também da aposta que nós estamos fazendo em fundo de vapor. Posso. Menos 2,29. Essas transparências vão estar disponíveis no site, tá? Então, a nossa dificuldade de fazer gestão em renda variável, além do mercado, como eu falei para vocês, de eleição, que interferiu diretamente no segmento, a gente tem esse movimento de encerramento da gestão própria que acabou penalizando a gente em detrimento. A gente penalizou a rentabilidade em detrimento do financeiro. No PRV, ela penaliza mais em função da estratégia que a gente teve lá em 2011, quando a gente absorveu 75% da carteira
de um fundo exclusivo, e logo essa transferência para a gestão, para a carteira própria, o mercado caiu. E o nosso percentual em renda variável no plano PRV é maior, então penaliza mais. No plano CV, a gente conseguiu fazer um movimento de redução mais intenso em função dos ativos estarem melhor precificados. Justifica aquela diferente. E tem uma outra coisa também. Até 2013, se eu não me engano, 2014, não, 2013, nós não poderíamos vender ativos sem que fosse gerando lucro. Então, nós tínhamos um acordo com o Conselho Deliberativo de só vender ativos com lucro, não vender ações que promovesse uma perda. O que significa o seguinte: se eu tenho uma ação que vale 10, que eu acho que ela não vai chegar a 20, eu tenho uma ação que vale 10 e acho que ela vai chegar a 20, eu não podia trocar porque o meu preço não me permitia. E não podia realizar prejuízo. Isso mudou. Em janeiro, se eu não me engano, de 2013, o Conselho nos permitiu fazer as trocas, mesmo que abaixo do custo de aquisição, desde que nós promovêssemos ela no melhor momento. O Donato pode ter um exemplo agora recente, Eletropaulo, que nós fizemos uma troca boa, esperando um momento bom. O setor elétrico tem sofrido bastante. Eletropaulo sempre foi um ativo que nos deu um retorno em termos de dividendo muito bom para a carteira. Hoje, ainda é o maior ativo percentual dentro da carteira de dividendos. Como o setor tem sofrido, e a Eletropaulo tem sofrido mais ainda, não só com as medidas do governo, mas também com a falta de chuva, esse ativo tem sido muito penalizado. Esse ativo chegou a bater R$ 5,00. Tá? A rentabilidade da carteira foi penalizada por ele ter uma concentração grande nesse ativo. Nós não vendemos, esperamos esse ativo voltar a R$ 7,00, R$ 7,00 alguma coisa, e vendemos boa parcela da carteira. Então, esse exemplo mostra como é que a gente está tendo dificuldade na saída, mas a gente prefere sair no melhor momento de precificação de cada ativo, mesmo que a gente não consiga bater a rentabilidade. Não tem só Eletropaulo, tem assim, no PRV, eu acho que a gente tem um bom exemplo, que é Petrobras. Petrobras é um ativo relevante na carteira, se não me falha a memória, é o terceiro ativo em termos de participação. Nós estamos com esse ativo mais ou menos precificado a R$ 21,00. Tivemos uma oportunidade de compra a R$ 12,90. A gente já estava saindo, optamos por sair na mesma quantidade que nós compramos a R$ 12,90, nós vendemos a R$ 22,00. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte: a gente espera o melhor momento de saída, mas nessas volatilidades e nessas variáveis a gente acaba sendo penalizado na rentabilidade. Não, essa carteira, se não me falha a memória, esse fundo de investimentos, tá? Só está falando da carteira própria ou do fundo que foi transferido para a carteira própria? O fundo que foi transferido para a carteira própria iniciou na Previdade, se não me falha a memória, em 2004. E aí era um fundo exclusivo. Tá? Ele pegou todo o movimento de alta daquele período de 2004 até 2007, só que mesmo assim ele não estava conseguindo acompanhar o índice. Tá? Nós fomos fazendo avaliações e conferências com os gestores e optamos por encerrar. Só que para encerrar um fundo exclusivo é demorado e custoso. Porque eu tenho direitos dentro do fundo para receber. E esses direitos podem levar até 2 anos para eu receber, que são dividendos e juros sobre capital. O meu custo para manter um fundo exclusivo de renda variável, eu não posso ter um patrimônio inferior alocado nesse fundo de 10 milhões. Tem que ser 10 milhões ou mais, senão ele não vai rentabilizar. Como eu ia encerrar essa gestão, eu tinha 2 opções: ou trocar gestor, ou trazer os ativos para a gestão própria. Trocar gestor a gente não queria, porque a gente não queria fazer um outro fundo exclusivo. Por quê? Nesse movimento de mercado, quando a gente vê alguma variância, a gente pode trocar o perfil da gestão num fundo aberto. Num fundo exclusivo eu não consigo fazer esse movimento com a mesma velocidade. Então a gente optou trazer isso para a gestão própria e vender os ativos em seguida. Só que nesse movimento a Bolsa começou a desabar. Ela saiu de 48
para 30, foi para menos, acho, foi a 36 mil pontos. E aí nós não conseguimos fazer o movimento, estamos com esses papéis até hoje, de forma que a gente consiga desmobilizar. Nós fizemos um comparativo entre fundos de previdência e os nossos fundos. E aí nós não pegamos só os fundos de previdência fechada. Nós procuramos pegar os fundos de previdência aberta. Então nós pegamos fundos da HSBC, Icatu, Itaú, Safra, ou seja, nós temos uma ferramenta chamada Quantum, e essa ferramenta, você entra lá e você fala o seguinte, olha, eu quero um fundo com um perfil X, igual o nosso. E aí eu quero saber quais são os 10 melhores fundos com esse perfil. Nós selecionamos aqui os melhores fundos, e aí mostramos a rentabilidade desses fundos de 2010 até agora. Então, por exemplo, o plano CV, comparando com os fundos de mercado, fundos que vocês consomem nos seus bancos, de 2010 para cá, ele está rendendo 59, bate a meta atuarial, o plano CV, ele bate isso aqui é o consolidado, tá? Não é só renda variável não. Considerando tudo que tem no plano, renda fixa, renda variável, não tem imóveis nesse plano, mas tem empréstimos. Então, o CV, ele bate meta atuarial, bate o PRV, que está sofrendo mais pela questão da renda variável, como o Donato falou, e bate todos os fundos de mercado. Tem fundos de mercado que sequer batem o IPCA. E um fundo aqui que é o do Icatu, que é um pouco melhor, que está batendo está perdendo para a poupança, batendo o IPCA. O que a gente quer mostrar com isso? Não é só a indústria de previdência complementar que está sofrendo. A aberta está sofrendo tanto quanto, ou então até um pouco mais. É difícil discordar de você, que você é um cara muito inteligente, então é difícil discordar. Mas sabe por que eu vou discordar? Porque ano passado, quando nós viemos aqui, as pessoas falaram assim, não, mas o fundo que eu compro no Bradesco, no Banco do Brasil, estava muito melhor. Eles são meus concorrentes. Eles são nossos concorrentes. Se vocês conseguirem enxergar que esse é um grande momento do Brasil, na verdade não é um péssimo momento, é um momento de ajuste, mas o Brasil está barato. Como falaram aqui, o investidor está vindo para cá. Não quer sair daqui. É a hora de colocar dinheiro, não é a hora de tirar dinheiro. E aqui, quando você vai buscar um fundo desse no mercado, você está buscando um fundo que rentabiliza pior do que o nosso. Então, é bom mostrar, porque eles são nossos concorrentes na hora de captar recursos. Na renda variável, ela segue o IBRX. Então, o percentual é 20%. Não. O percentual. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos 17% alocado em renda variável. A rentabilidade. Aqui, ó. A rentabilidade é essa. A nossa meta de rentabilidade do segmento, e tem uma coisa que a legislação impõe, você tem que ter uma meta condizente com o segmento. Então, por exemplo, renda fixa, uma meta de renda fixa. Renda variável, uma meta de renda variável. Imóveis segue renda fixa, empréstimo segue renda fixa. Investimentos estruturados também. A meta de renda variável é bater os índices IBX e Ibovespa. O Ibovespa é muito mais fácil você ver sempre no jornal e tudo mais. Então, por exemplo, nesse período, nós estamos perdendo para o IBRX, que está rendendo 4,69, nós estamos rendendo menos 3. Desculpa que eu não estou... 4,66 contra menos 3. Nós estamos perdendo para o índice menos 3. Isso numa composição de carteira em que nós vamos captar durante 2 anos, apostando que a Bolsa em 14 e 15 pode dar esse retorno negativo, mas em 16, 17, 18 dá o retorno positivo, então ele aposta ao contrário. E a gestão própria, que está muito impactada nessa questão de sair e sempre ficar com os ativos que estão rendendo menos. Nesse recurso, menos 3 de rentabilidade, enquanto nosso parâmetro seria mais 4. 4,66. E 17% no CV. E aí, esse quadro aqui, ele sintetiza o mercado, que talvez não seja o melhor, mas é bom sempre para mostrar, Márcio, da carteira própria, sim, a gente vai falar agora de enquadramento. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não, o GX foi o seguinte, nós recebemos do Schroeder. Ela nunca esteve no nosso radar de compra. E quando nós recebemos... nós tínhamos esse fundo que nós recebemos, que foi encerrado, que era um gestor de renda variável. Ele tinha, por definição, por regulamento, que ser passivo no índice. Então, o que significa? Ter tudo aquilo que tem no índice. Quando nós recebemos esse ativo,
quando nós recebemos o ativo que o Donato falou, nós recebemos esse ativo a um preço mais ou menos de 18, 19 reais. 18,70. Naquele momento, o Conselho Deliberativo nos determinava o seguinte: não venda nada com prejuízo. Então, eu tive que amargar, fazer o que nós fazemos sempre. Você tenta trazer o preço para um preço menor. Ou seja, você faz compras pontuais, não estava sendo indicado para nós, estava no índice, nós tínhamos que ter, porque era passivo no índice. Ou seja, o que significa passivo no índice? Eu tinha uma carteira que tem 100 papéis. Vamos supor que com 10 eu replique 95% do índice. Então eu tenho lá o OGX, que era a quinta ação. Eu vou ter lá um pouco menos. O OGX nunca passou de 0,4% do nosso patrimônio, ou seja, menos de 0,5%. Esse 3% é muito mais do que uma desvalorização do OGX. Então o OGX só entrou. Não saiu, porque até aquele momento nós não podíamos vender com prejuízo. Se pudéssemos vender com prejuízo, nós teríamos vendido de cara, porque a Lopes Filho, naquele momento, não recomendava a compra, e ela não se enquadrava nos nossos parâmetros. Mas ali, até aquele momento, nós fomos obrigados a permanecer. Futuramente, o Conselho nos permitiu fazer essas trocas abaixo do preço. A decisão pela OGX hoje é de manter em carteira enquanto não tem recuperação judicial. Por quê? Porque a gente pode perder menos. Mas nunca passou de 0,4% do patrimônio. A Lopes Filho, ela nunca foi, ela chegou a ser recomendada. Deixa eu falar. Boa pergunta, Márcio. Eu acho que foi bem pertinente. O problema da OGX trouxe um transtorno para a gente de preocupação. Tá? A gente trouxe esse ativo da carteira no encerramento do Fundo de Tirolha, como o Eduardo falou. Esse ativo veio para a gente, se não me falha a memória, posso estar sendo impreciso aqui, mas na casa de 18 e alguma coisa. Isso foi em 2011. Tá, então deixa eu te falar. Conforme você bem falou, até então, até a nossa última compra, tudo era boato. Tá? A gente não tinha nenhuma decisão oficial. E a Lopes Filho recomendou. E a Lopes Filho definia esse ativo com consultoria contratada para a gente. Tá? Ela dava um preço justo ela estabelecia o preço justo do ativo como R$8. Conforme você bem falou, nesse mês o ativo depreciou bastante. O que nós entendemos naquele momento? Pode ser um boato, tá? Lopes Filho me recomenda a 8, eu estou comprando papel a 4. E olhamos outras avaliações de outras casas de mercado também. Eu não gosto de comentar isso porque isso não é oficial. A gente troca ideia com o pessoal de mercado, mas não é uma consultoria contratada para a gente. Mas naquele momento todo mundo de mercado estava atento ao OGX, mas nenhuma decisão oficial. Qual foi a nossa estratégia naquele momento? Eu estou comprando 1 milhão de OGX. Tá? Não sei se o volume é esse especificamente, mas vamos lá. Estou comprando 1 milhão de OGX a R$4. Lopes Filho me recomenda isso a 8. Eu vou esperar esse papel subir um pouco e vou vender numa posição melhor para a brevidade. Tá? Eu acho que nem 2 meses depois. No momento que o negócio veio à tona, ela tirou a recomendação. Essa foi uma decisão também debatida em conselho e comitê. A decisão foi esperar, não realizar, esperar ver o que vai acontecer. Quem recomenda somos nós da área técnica, especificamente eu. Tá? O comitê ele pode referendar ou não, e nós levamos o conselho deliberativo nesse momento foi mais decisivo em esperar para saber o que estava acontecendo de fato do que arriscar. Mas o mais importante é falar que o impacto disso era de 0,48% sobre o nosso patrimônio. Ou seja, volatilidades muito maiores e decisões muito mais difíceis no passado custaram muito mais caro. Essa é uma decisão, talvez, que eu falo que faz parte de qualquer gestor que sofreu uma fraude. Nós sofremos no GNPP, nós sofremos com TDA, nós sofremos com vários outros ativos com percentuais do patrimônio que era muito maior. Isso faz parte do jogo. E também faz parte do jogo, como ele falou, ganhar mais do que 0,48 em outros ativos. Né? Tem que olhar a carteira toda. É por isso que eu falo. Esse tipo de dúvida é muito bom esclarecer com a gente. Muito obrigado pela pergunta. Porque se você não olhar a carteira toda, você não consegue enxergar a gestão. Você consegue enxergar pontualmente um ativo, mas você esquece, por exemplo, que ele comprou Petrobras a 12 e vendeu a 21. E por que ele comprou a 12? Assim, por que você não. As pessoas perguntam, por que ele comprou a 12 e vendeu a 21?
E quanto representava isso da carteira? Muito mais que o 0,48. Então, honestamente, foi até aqui no início agradecendo a você e ao Varley, esqueci de agradecer também ao Cides, ao Mark e a todos que estiveram no Conselho Deliberativo, que depois de 2010, 2011, nos permitiram fazer uma gestão muito mais rápida e muito mais eficiente, que mudou em 2011, 2012. Mas só complementando para explicar um pouco melhor esse processo, isso serviu para a gente como exercício de reflexão, né? Esse processo todo não foi favorável para a gente, não tem sido até o momento, né? A gente não sabe como é que isso vai acabar. Eu fiz um exercício de reflexão, falei assim, nesse processo, onde foi que nós erramos? Por que nós temos esse ativo na carteira? É a instrução que está errada, a metodologia está errada, os processos estão errados. Eu fui identificado o seguinte, tá? Não estou tirando meia culpa, estou só colocando para você os fatos. Se esse ativo não tivesse sido transferido pelo fundo do shareholder para dentro da gestão própria, nós não teríamos comprado a OGX, tá? Porque ele não estava dentro dos parâmetros estabelecidos para a gestão própria. Como ele entrou, a gente teve que mudar a estratégia para melhor momento de saída. Por isso que a gente hoje ainda tem o OGX na carteira. Aí eu vou fazer uma outra coisa, assim. Ele está falando que não pode, na questão de culpa. Eu assumo a minha culpa. Eu deveria ter convencido o conselho naquele momento que alguns ativos deveriam ter sido vendidos. Eu tentei convencer, mas o conselho não aceitou. Então eu deveria ter sido talvez um pouco mais eloquente em falar o seguinte, olha, vocês estão errados. Vocês estão errados. Vocês têm que deixar eu vender aquilo que não está dentro do meu perfil de carteira, que era o OGX. E aí eu tive que amargar, nós estamos tendo que amargar hoje isso. Só que a OGX é uma coisa muito, muito boa, que desde Narras, que quebrou a Bolsa do Rio, não tem um problema na Bolsa como tem na OGX de fraude. Tinha um problema com Sadia, que a Perdigão comprou, e aí nós conseguimos reverter e tudo mais. Mas fraude é difícil de identificar. OGX nesse 54%, vamos botar, se for 54 milhões e meio, que não representa quase nada. Mas eu sempre reafirmo e agradeço aos dois conselhos. Eu esqueci o Basílio também, o Basílio, que é o nosso atual presidente, que estava também junto. Agradecer a você, ao Varley, ao Cides, ao Mark, ao Basílio e a todos que estiveram lá, que nos deram a possibilidade de fazer uma gestão mais eficiente. E esses 54 milhões, eu não posso dizer o que eu faria no lugar de vocês, mas posso dizer o que eu faço. Eu coloco mais dinheiro lá, porque está barata a cota. Então, assim, é um ótimo momento para fazer aporte. A Lopes Filho, ela comprou em 188 planos, se eu não me engano, de 100 entidades. E elas têm perfis diferentes, algumas já maduras, outras não maduras, iniciantes, umas com mais renda variável, outras com menos renda variável. Então, as carteiras que têm mais concentração em renda variável perderam mais daquelas que têm mais renda fixa nesse momento. Em outros momentos que você vai ver é que nós vamos ganhar em relação à mediana pela concentração em renda variável. Então, o que explica isso é a manutenção que nós conseguimos, aí sim, convencer que nós temos que ter uma alocação média em renda variável em torno de 18% a 20%. Por quê? Agora pode perder para a mediana, mas depois é o que vai pagar mudança de tábua, é o que vai pagar longevidade, porque nosso fluxo previdenciário só vira para negativo em 2024. Eu posso suportar esses 2 anos de fazer uma média de renda variável baixa para ter um retorno muito mais alto e compensar as várias mudanças de premissas que nós vamos ter. Então, a concentração de renda variável ela é pensada, a concentração de renda variável ela é planejada e ela causa isso que você está falando. Ela nos causa, nesse momento, um retrato pior do que a mediana de mercado. Exatamente. Tem entidade que tem 5%, tem entidade que tem 30%. Por exemplo, a Previ tem quase 50%. Né? Como é o retrato dela, ela não entra nessa amostra, tá? Porque distorce. Ela é maior que o PIB do Paraguai. Então, nem a Previ, nem a Valia, nem as 10 maiores. Então, concentrações diferentes, momentos diferentes, fotos diferentes. Não e sim. Não por quê? Porque quando você tem uma gestão passiva, se você tem 100 ativos, não é assim. Vou falar
uma forma bem simples. Se você tem 100 ativos, você tem aqueles 100 ativos. Até aquele momento era uma gestão passiva. Nós recebemos uma carteira de um gestor que tinha uma gestão passiva. Então, ele replicava o índice. Então, se o índice tinha o GX, ele tinha que ter o GX. Se ele não tivesse, o regulamento dele, o GX desse um pico para cima, eu falei assim, vem cá, por que você não comprou aquilo ali? Está no regulamento, você tem que ter. Quando nós trouxemos para dentro, nós mudamos isso, nós diminuímos a parte que é a parte indexada ao índice, porque também não dá para ficar totalmente desindexado, porque eu tenho uma meta, que é bater o índice. Eu não posso ficar. Nós ficamos desindexados e acabamos ficando abaixo dele. Agora nós temos quanto mesmo? Em relação ao índice indexado? Não tem? Temos aqui, ó. Nós temos ali 4, 8, 10% indexado ativo ou passivamente. Esses caras, se tivessem o GX aí dentro, teriam o GX aí dentro. Teriam. Não somos nós, seriam eles teriam. Por exemplo, vamos botar NMX, que é uma empresa do grupo X. Se tiver ali dentro e tiver entre as primeiras no balanço que o índice faz, divulga de 4 em 4 meses, eles vão ter. Tem que ter, é obrigação ter. E eles aí são ativos finais. Porque a CVM fala o seguinte, 95% da sua carteira tem que estar em ativos assim. Não tem como fugir. 5% pode estar em renda fixa porque faz as trocas de caixa. Tem que ter. Não tem como. Agora, fundação tem que ter carteira ativa, passiva, ou como tem que ser? Eu acho que tem que ter uma carteira, uma mescla assim. Tem entidade que tem só passivo. Tem entidade que tem só ativo. Eu prefiro uma coisa mesclada. Eu prefiro fazer uma coisa mais misturada, que eu acho que dilui mais o risco. É totalmente pré-operacional. Exatamente. Mais nenhuma pergunta? Se alguém sair daqui com dúvida, eu vou ficar triste pra caramba. Diretor magoado e diretor quando sai alguém triste aqui. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, nunca saiam com dúvida, a reunião não termina aqui, nós estamos sempre à disposição e eu garanto a vocês que nós somos o melhor canal de informação. Então, dúvidas, qualquer que seja, nos coloque. Informação, a melhor que tem, é a nossa. E olha, a cota está barata, hein? A porta aqui está bom.